Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um OAB Entrevista. O programa desta semana fala sobre a advocacia criminalista. Este mês de dezembro reforça a importância desse ramo da advocacia para a manutenção dos direitos de todos os cidadãos. O advogado, a advogada criminalista é essencial também para a democracia. É um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Continue comigo. Vamos entrevistar grandes nomes da área. E para começarmos marcando o mês da advocacia criminalista, quem participa conosco é Cacai, advogado especialista no tema. Muito obrigada por sua participação aqui no OAB Entrevista. Prazer enorme falar com vocês, falar com a OAB é sempre uma alegria. Doutor Cacai, existe uma ideia que eu gostaria de começarmos neste programa desmistificando. Muitas pessoas falam em advogado de bandido, simplesmente pelo fato do advogado se sentar ao lado do réu. Como que a gente pode desmistificar este termo que é extremamente errado? Olha, em primeiro lugar, eu acho que quem fala isso é porque nunca precisou de um advogado. Eu costumo brincar que a vida dá, nega e tira. Esses críticos da advocacia criminal, muitas vezes, ou quase sempre, tem alguém ou da família, ou alguém ligado a ele, ou ele próprio, que uma hora precisa da advocacia. O advogado nada mais é do que aquele que defende os direitos de uma pessoa que é acusada, independentemente dessa pessoa ter ou não responsabilidade penal. Esse aqui é o bonito da advocacia criminal. Você faz a defesa, desde que existe uma defesa técnica, evidentemente dentro de uma ética que é o que baseia qualquer advocacia, não apenas a advocacia criminal. Mas a advocacia criminal tem essa característica, de, às vezes, advogar para pessoas que são execradas da sociedade. Muitas vezes são tratadas quase como sendo o próprio cidadão que está sendo investigado. Eu advogo em muitos casos que tem mídia forte, mídia opressiva, e muitas vezes a gente vê que parte da mídia, especialmente, e evidentemente esses mais desinformados da sociedade, tratam o advogado como sendo aquele que também teria, em tese, praticado um crime, ou às vezes até como sendo uma pessoa que está fazendo um trabalho contra o direito, ou seja, contra a sociedade. Ao contrário, o advogado é essencial à administração da justiça e o advogado criminal tem um papel muito importante na sociedade, que é a defesa dos direitos e a defesa da Constituição. E o trabalho do advogado criminalista no direito penal já começa a partir da Constituição, porque a gente sabe que no artigo 5º muito se tem aí legislações que regem o direito penal. Toda a base de qualquer direito é a Constituição, né? Hoje, especialmente nesse momento delicado pelo qual passa o país, um momento extremamente punitivo, um momento onde nós temos sempre a preocupação de fazer valer o direito. O advogado criminal tem uma característica interessante. A advocacia criminal cresce na hora de crise. Nós tivemos um momento no Brasil agora que existia uma certa estabilidade maior, democrática, em que a advocacia criminal estava um pouco mais acomodada. Nesse momento punitivo, nesse momento quase cruel pelo que passa a sociedade, evidentemente que nós temos uma advocacia mais aguerrida, onde a Constituição é o nosso norte. Além do que, temos a sorte hoje, temos como presidente um advogado da estatura do Felipe, que realmente deu uma dimensão à ordem, que a ordem precisava em um momento em que a sociedade está dividida, um momento em que a sociedade está extremamente fragilizada sob todos os aspectos. Eu defendi agora no Supremo Tribunal, junto com valiosos colegas, inclusive Juliano Breda, do Conselho Federal, e dentre outros, a tese da constitucionalidade do 283, do CPP, dentro do princípio da presunção de inocência e da impossibilidade da prisão antes do trânsito em julgado. E isso foi muito mal aceito por parte da sociedade, até por conta desta mesma mídia opressiva. Então, nós advogados, e Sobral Pinto falava muito bem, a advocacia não é uma profissão para covarde, é uma profissão que necessita uma visão social interessante. Eu digo que o advogado criminal, especialmente, ele tem que ter uma formação humanista que lhe permita estudar o caso na dimensão do caso em si, mas também poder colocar aquela tese numa dimensão social, uma dimensão que atinja a todas as pessoas que de alguma forma poderão ser beneficiadas por causa da decisão que ele venha a defender. E sem preocupação de uma visão crítica da sociedade. O Brasil está dividido. Infelizmente, as últimas eleições levaram a uma divisão
quase perigosa do país. Você vê muita agressividade, as pessoas começam a fazer agora uma reflexão do tanto que o país está indo mal, mas até chegar a isso, cada vez mais há uma divisão na sociedade. E o advogado é chamado muitas vezes para defender teses que são teses que interessam a sociedade como um todo, mas que boa parte das pessoas não conseguem perceber isso. Por isso é que eu digo, quando eu era estudante, que saía às ruas para pedir liberdade, eu tinha a sensação de que a minha geração iria mudar o mundo e que seria melhor. Hoje eu vejo uma geração de jovens pedindo mais prisão. Eu não sei o que vai dar nessa geração que prioriza o punitivismo num país onde tem quase 900 mil presos, a terceira maior população carcerária do mundo. Mas acho que a advocacia ocupa hoje um espaço muito importante para a discussão de tese, para a defesa de tese junto ao Poder Judiciário, junto à sociedade civil, participando de debates. Essas ADCs mesmo, ação direta de constitucionalidade, que nós defendemos com êxito, felizmente, do Supremo, êxito, felizmente, para a sociedade. Foi uma vitória da sociedade, uma vitória do direito, do Poder Judiciário. Essas ADCs mesmo fizeram com que nós tivéssemos que correr o Brasil, com debates interessantíssimos. Eu, há 3 anos, quase que todo mês, faço 2, 3, 4 debates pelo Brasil afora, para discutir aquilo que deveria ser o óbvio, muitas vezes, que é o cumprimento da Constituição. Eu costumo brincar, e falei da tribuna do Supremo, que hoje cumprir a Constituição passou a ser um gesto revolucionário, que acho que é importante que nós tenhamos essa dimensão. Nós temos os direitos e garantias fundamentais colocados na Constituição e, a partir daí, nós temos um norte para poder trabalhar. Com certeza. E até falando um pouquinho dessas mudanças, como a gente viu essa decisão do Supremo, que modificou um pouco o entendimento que antes era da prisão após condenação em segunda instância, podemos falar dessas atualizações. Hoje o Congresso Nacional gosta de criar várias leis que abordam temas como, por exemplo, a prisão após condenação em segunda instância. O senhor destaca alguma discussão que esteja acontecendo no Congresso Nacional que pode mudar o cenário penal? O que aconteceu? Após o julgamento do Supremo Tribunal, que por 6-5, na realidade eu nem acho que mudou a jurisprudência de 2016. Em 2016 nós tivemos o julgamento das liminares nas ADCs, mas um julgamento provisório, como o próprio nome indica, um julgamento liminar. O julgamento do mérito se deu agora, há pouco mais de 15 dias. A partir de uma entrevista do ministro Toffoli, posterior ao julgamento, dizendo que o Congresso Nacional poderia rever o tema, houve um recrudescimento desse tema dentro do Congresso Nacional. Veja bem, em primeiro lugar, há uma enorme confusão. O que está se discutindo muitas vezes é uma tentativa de fazer o afastamento de uma cláusula pétrea via PEC ou até mesmo via projeto de lei. Agora, uma discussão para mudar uma cláusula pétrea da Constituição tem que ser via uma nova Constituinte. Eu não acho que existe ambiente no Brasil, até porque no momento em que o país está conflagrado como está, repito, extremamente punitivo e dividido, se houvesse a convocação agora de uma Constituinte, seria um desastre. Nós teríamos certamente uma derrota de vários direitos que estão consagrados na Carta de 88, que foram direitos conseguidos ser colocados ali num momento que o país estava maduro para uma discussão extremamente rica. Seria realmente uma lástima imaginar agora a hipótese da convocação, principalmente por causa de um tema que é um tema que o Supremo Tribunal acaba de decidir. Agora, se quiserem fazer modificações que não seja da cláusula pétrea, o Congresso Nacional tem que fazer essa discussão. Eu não digo que não, até porque o Congresso Nacional, evidentemente, como representante popular, tem a soberania. Mas ainda assim, ele tem que respeitar alguns limites constitucionais. Então, eu entendo que essa questão da prisão da segunda instância, ela neste momento não deveria ser mudada e não deveria sequer ser discutida. O que está havendo é um certo frenesi, porque é um assunto que mobilizou o país, para que as pessoas possam tomar um espaço público dessa discussão. Isso é muito ruim para o país. Nós temos uma tendência a polarizar ou mesmo a discutir sem nenhum tipo de técnica, num momento, um assunto desta gravidade, em que o Supremo levou 3 anos para decidir. E o senhor, que é advogado atuante na área há muitos anos, na sua opinião,
como advogado criminalista, hoje as leis que regem o tema são suficientes? Absolutamente suficiente, não tenho nenhuma dúvida disso. Nós temos uma Constituição que tem uma cláusula pétrea que fala da presunção de inocência, e nós temos a interpretação do artigo do Código de Processo Penal que garante que só pode prender após o trânsito em julgado. E o senhor, como advogado criminal reconhecido na área, eu não poderia deixar de perder a oportunidade de perguntar como o senhor se apaixonou, porque dizem que quando você estuda direito, a primeira paixão é o direito penal. É realmente assim? Olha, eu fui muito além disso, quer dizer, na verdade, eu desde menino, eu gosto muito de poesia, poesia é uma paixão permanente na minha vida. Eu tinha duas ideias, eu tinha, na verdade, assim, eu gostava de poesia, queria ser poeta, mas poeta não basta querer, você tem que ter inspiração além disso. Então eu pensava em ser ou psiquiatra, porque gostava já dessas questões que nos intrigam da mente humana. E isso está muito perto da área criminal. Então eu nunca fiz direito para fazer outra área que não fosse o direito penal. O direito penal é um motivo único da minha profissão. Eu realmente sempre fiz direito penal. Claro que no começo todo advogado sabe, a gente faz um peditu, você tem que ter um escritório que faz uma clínica geral para até conseguir estabilizar, mas eu acho que o direito penal tem essa beleza, que é mexer com a tragédia humana, mas também mexer com aquilo que existe de mais caro ao cidadão, que é a honra e a liberdade. Eu acho que eu tenho, de certa forma, assim, o DNA da liberdade no meu sangue, porque acho que quando você está advogando um caso que você vê uma injustiça, ainda que essa injustiça seja feita de uma forma inteligente por parte do Ministério Público, ou seja, de uma forma opressiva por parte da mídia, você vê o tanto que vale a pena advogar, o tanto que é bom ser advogado. E quando você ganha uma causa que não está defendendo o direito de um cidadão específico, não é um cliente. Por exemplo, quando nós ganhamos a causa da ação direta de constitucionalidade para garantir um direito constitucional e que a gente sabe que isso vai atingir a milhares de pessoas que nós nunca veremos, que nós não sabemos quem são, mas que vão ter a possibilidade de ter um pouco de dignidade no tratamento do Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro não é um poder que consegue dar dignidade àquele que está sendo investigado, que está sendo processado. Cabe ao advogado tentar inserir nesse contexto um pouco de dignidade. Acho que o direito criminal que eu faço, só trabalho em casos que tenho defesa técnica e que eu posso me apaixonar, fazer uma defesa visceral, senão não vale a pena fazer. Então, acho que nesses casos, independentemente se é o caso concreto de um cliente, mas quando você tem a chance de pegar um caso como esse, que pode a jurisprudência atingir a milhares de pessoas que eu jamais encontrarei, eu acho que é a certeza que valeu a pena fazer direito penal. Dr. Cacá, então podemos falar que tem então que comemorar neste dia da advocacia criminalista? Eu acho que sim, eu acho que o direito criminal, neste momento, ele tem uma importância grande para o país. Acho que nós estamos contribuindo para dar uma certa esperança de uma estabilidade democrática. Eu acho que os advogados nunca faltaram ao país. E nesses momentos de crise, nesse momento de punitivismo, de desrespeito à classe dos advogados, de desrespeito aos direitos humanos, de desrespeito à sociedade como um todo, pode ter certeza aqueles que nos criticam, muitas vezes como se nós estivéssemos defendendo os excessos. Vocês podem ter certeza que nós estaremos defendendo a estabilidade democrática e defendendo a você, se precisar. Dr. Cacá, então, muito obrigada por participar conosco aqui neste FAB Entrevista. Obrigado a você, uma alegria para mim. E você que está em casa, não saia daí, já já a gente volta. Não podemos falar sobre a advocacia criminalista sem comentarmos uma votação importante no Supremo Tribunal Federal que aconteceu este ano e que modificou o entendimento atual sobre a prisão em segunda instância. No início de novembro, os ministros do STF derrubaram a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância. A Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou durante o processo e reafirmou, mais uma vez, seu compromisso com o Estado Democrático de Direito. Falou-se muito ao longo desses últimos 3 anos que o Supremo sempre esteve dividido em relação à execução
antecipada da pena. Em relação às penas restritivas de direito, que se distinguem apenas na forma de cumprimento das penas privativas de liberdade, mas são identicamente sanções penais, no ano de 2006, todos os ministros desta Casa vedavam a execução antecipada das sanções restritivas de direito, em razão de uma norma infraconstitucional que vedava essa possibilidade. Repito, todos os ministros que compunham a Casa entendiam que, diante de uma lei infraconstitucional que vedasse a execução antecipada da pena, não poderia o Supremo permiti-la. E para falarmos sobre essa votação e também da importância do Supremo Tribunal Federal no julgamento dessas pautas, estamos com o presidente da OAB Distrito Federal, Délio Lins e Silva. Muito obrigada por participar conosco, presidente. Eu que agradeço, Natália. Sempre que convidado, aqui estarei. Eu acho até, presidente, que vale entrarmos numa questão que foi muito debatida durante o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão após condenação em segunda instância. O STF pode mudar o entendimento? Vamos lá, em relação a essa votação, o que aconteceu? O Supremo decidiu pelo cumprimento imediato da pena após julgamento de segundo grau. Esse entendimento já existiu um tempo atrás, né? O grande problema do Supremo ele pode sim mudar o seu posicionamento, claro. Agora, um problema sério que tem que se preocupar é a segurança jurídica, né? Então, o Supremo não pode mudar de posição como se muda de roupa, né? Assim, para falar em um português bem claro. Então, todas as mudanças que o Supremo promove, não só nesse tema, mas em qualquer outro, impactam em todo o sistema judiciário do país, né? Impactam em todos os estados, impactam em todas as comarcas, em todos os tribunais. Então, tem que se tomar um cuidado muito grande com essas mudanças de entendimento muito bruscas e, mais ainda, com essas mudanças de entendimento muito constantes, né? Sobre um mesmo tema, de 10 anos para cá, o Supremo já foi e voltou 2 vezes, né? Então, assim, eu achei a decisão correta, corretíssima, né? Foi o posicionamento da ordem, inclusive, nas ADCs. Eu, pessoalmente, e aí eu não estou falando como presidente da OAB, mas eu, pessoalmente, sempre defendi isso, porque, para mim, a Constituição é muito clara. Existem textos que não cabem interpretação, né? E, para mim, esse artigo é um deles. Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é trânsito em julgado. É acabar um processo, é acabar todos os recursos, todas as possibilidades de recurso. Não tem outra interpretação a ser dada a isso, né? E está lá na Constituição como cláusula pétrea, no artigo 5º. Então, é uma garantia fundamental de todo e qualquer cidadão que se vê processado pelo Estado por uma conduta supostamente criminosa, né? E é uma garantia que a Constituição dá de forma explícita, de forma expressa. Então, eu achei corretíssimo o julgamento do Supremo. E, presidente, outra dúvida que talvez até os nossos telespectadores tenham. Hoje, qual é a responsabilidade do Supremo em pautas sobre o direito penal? Elas precisam estar correlatas à Constituição Federal? É de suma importância o posicionamento do Supremo em relação a todo e qualquer tema, né? Nas pautas penais, existem muitos entendimentos, inclusive assim recentes, ou vamos pegar aí de uns 10 anos para cá, grandes decisões em grandes temas do Supremo na área penal que influenciam toda a base, vamos dizer assim. Então, a gente pega aí de anos para cá a questão da progressão de regime, vedação de progressão de regime no caso de crimes hediondos. Mais recentemente, decisão do Supremo determinando que as alegações finais de colaboradores premiados sejam apresentadas antes das alegações finais dos demais réus. Indulto, que recentemente, 2 anos atrás, o Supremo chegou até a suspender um decreto de indulto, depois apreciou essa questão. Então, são questões que envolvem milhares de pessoas, milhares de réus, em todos os processos, todos os tipos de processos, e em todos os estados do país, né? Então, a pauta criminal do Supremo é importantíssima. Aí muitos falam, o Supremo não deveria apreciar esse tipo de questão, o Supremo não deveria ser uma 4ª instância. Eu até concordo com você que isso pode ser uma meia-verdade, vamos dizer assim. Mas no sistema que nós temos hoje, as questões chegam ao Supremo. Então, o Supremo tem a competência dele criminal, que normalmente deveria se prender a questões constitucionais nos RS, nos recursos extraordinários, né? Mas o Supremo tem também uma competência originária para julgar determinadas autoridades que têm prerrogativa de foro. E mais do que isso, nós temos aqui no país uma cultura de realmente, por via de habeas corpus,
todo e qualquer tema acabar chegando ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo acaba decidindo em todo tipo de matéria, né? Dentro das ciências criminais eu estou falando, mas em todo tipo de matéria, questões não necessariamente constitucionais, né? Como em tese deveria caber a um tribunal constitucional, mas em questões muitas vezes que em tese deveriam chegar no máximo até segundo grau ou no máximo STJ, mas acabam chegando ao Supremo. E essa decisão do Supremo, obviamente, acaba repercutindo de uma forma geral, inclusive no próprio STJ. Né? Presidente Délio, para encerrarmos, eu gostaria de frisar a importância da advocacia criminalista até para a manutenção do Estado Democrático de Direito e comemorar esta data que marca a sua profissão e também de milhares de outros advogados especialistas na área do direito penal aqui no Brasil. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, desde sempre, soube que ia ser advogado criminalista. Sabe? Desde segundo grau, faculdade, todos os estágios que eu fiz, defensoria pública que eu fui, além de estagiário, advogado colaborador, a minha atuação durante todos os anos, mestrado, vida acadêmica, enfim. Eu sou muito feliz de poder dizer que eu sou um advogado criminalista, sabe? Então, aproveito essa data para saudar aí toda a advocacia criminal do país e vamos atuar sempre juntos, contem sempre com a Ordem dos Advogados do Brasil em defesa da nossa classe, né? Presidente, então, muito obrigada por participar conosco aqui do OAB Entrevista, falando de um tema que é tão caro para o senhor e também para a manutenção do Estado Democrático de Direito. É isso, eu que agradeço. Obrigado. O direito penal também se atualiza de outras formas, como é o caso do Criminal Compliance, uma área que cada vez mais ganha espaço no cenário brasileiro. E para conversar conosco sobre as atualizações do direito penal, quem participa a partir de agora do OAB Entrevista é o Dr. Gustavo Badaró, conselheiro federal pela OAB São Paulo. Muito obrigada, Dr. Gustavo, por participar conosco aqui no OAB Entrevista. Eu que agradeço. Doutor Gustavo, vamos começar falando um pouquinho sobre compliance. Por mais que seja um termo novo, podemos falar que é uma prática antiga? É uma prática que não é tão antiga, mas o compliance são obrigações que as empresas devem cumprir, regramentos internos, verificações internas de procedimentos para se adequar às leis. Ou seja, é uma forma de eu impor às próprias empresas que elas também sejam corresponsáveis para prevenir a prática de ilícitos. E podemos falar que este crescimento chegou justamente após a Operação Lava Jato e seus diversos desdobramentos, porque mostrou aí algumas empresas que estavam envolvidas no esquema. Eu diria que nós temos duas fases bem importantes. Eu acho que depois do julgamento do Mensalão, foi uma primeira fase, onde se atentou para a necessidade que as instituições financeiras tivessem departamentos de compliance efetivos, embora eu diria que do julgamento do processo do Mensalão até o início da Lava Jato, as empresas tinham um compliance para inglês ver. Era um compliance que efetivamente não funcionava. Depois da Lava Jato, e como necessidade dos acordos de cooperação, de leniência e dos acordos de colaboração premiada, foram impostas às empresas a obrigação de ter mecanismos internos de controle. Isso foi feito de uma forma bastante rígida, com acompanhamento. Então, eu diria que a partir da Lava Jato, o tema do compliance ganhou uma outra dimensão entre nós e diríamos que veio para ficar. E como que uma empresa hoje pode ser responsabilizada no direito penal, talvez algum funcionário que tenha cometido algum crime? Bom, hoje nós temos no direito penal a responsabilidade penal da pessoa jurídica apenas nos crimes ambientais. A nossa lei prevê sanções para a pessoa jurídica só nos crimes ambientais. Mas há muitos crimes que nós chamamos do direito penal econômico, que são crimes que são praticados na atividade empresarial. Então, esta situação vai fazer com que normalmente o administrador, o gestor da empresa, responda como pessoa física por aquele crime, por aquele delito, e a empresa vai sofrer sanções em outras áreas que não na área criminal. Doutor Gustavo, a gente vê nas manchetes de todo o país, infelizmente, notícias falando sobre lavagem de dinheiro e também corrupção aqui no Brasil. E segundo um relatório mundial sobre fraude e risco, o Brasil, está na primeira posição quando se fala em crimes de lavagem de dinheiro. Por quê, doutor Gustavo? Bom, infelizmente nós temos uma posição muito ruim, espero que isso mude em termos de corrupção. Realmente, os últimos acontecimentos, as últimas operações mostram que havia uma prática generalizada de corrupção entre nós, quer do setor público, de funcionários que se corrompiam, quer do setor privado, de empresários
que corrompiam os funcionários públicos. Como esse funcionário público não pode mostrar esse ganho ilícito, porque essa desproporção entre o que ele ganha licitamente e o valor da propina indicariam a prática do crime, ele tem que se valer de mecanismos, no primeiro momento, para dissimular a origem ilícita desse valor e, no segundo momento, para poder reinserir esse dinheiro com aparência de licitude. Então, é quase como algo casado. Quem pratica a corrupção, quem tem um ganho ilícito, precisa lavar esse dinheiro para poder usufruir desse benefício indevido que teve. Inclusive, o mesmo relatório trouxe também a questão da corrupção. O Brasil está entre os principais países, mais uma vez. Podemos falar, doutor Gustavo, falta legislação ou falta, talvez, fiscalização? Nós temos uma legislação penal há muito tempo que pune a corrupção. Talvez no campo da legislação que nós pudéssemos ter, e seria importante porque estimularia uma mudança de mentalidade, seria o crime de corrupção privada. Isso nós ainda não temos e vários países têm. Hoje há grandes empresas, há associações privadas em que eu tenho um mecanismo semelhante. Alguém que lá trabalha, se vale do seu cargo, que não é um cargo público, para obter vantagens indevidas. Nós não temos esse crime. Isso seria importante porque geraria uma cultura em qualquer área de atuação que a pessoa não pode se valer da sua função para obter um lucro indevido. Na área do funcionarismo público, nós já temos há muito tempo o crime de corrupção e não vejo uma necessidade de mudança legislativa. Ao contrário, nos últimos anos vem havendo aumentos das penas para a prática da corrupção. Então, o problema não é de falta de lei penal, punitiva. O que me parece é que nós temos que melhorar os mecanismos preventivos. A administração pública, com suas rotinas, verificações periódicas do patrimônio dos funcionários, uma obrigação séria de que os funcionários informem os seus rendimentos, informem o seu patrimônio. Eu acho que esse tipo de prática e uma fiscalização mais atenta, preventiva, vai auxiliar nessa mentalidade anticorrupção e, com isso, coibir ou pelo menos desestimular as práticas de corrupção. Então, doutor Gustavo, gostaria de te agradecer por participar conosco aqui do OAB Entrevista. Um dia que a gente comemorou, que foi justamente o Dia da Advocacia Criminalista, uma advocacia que é extremamente importante também para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Sim, a advocacia criminal é a última trincheira e a porta de defesa da liberdade do cidadão. E é importante lembrar que quem é acusado não é só quem é criminoso. Existem culpados e existem inocentes. E o papel da advocacia criminal é defender a todos. Muito obrigada, doutor Gustavo. E você que está em casa, obrigada também por curtir conosco todo este OAB Entrevista. Quer rever este ou outros programas que preparamos especialmente para vocês? Corre na nossa página no YouTube. E você também já sabe que pode participar com a gente através do WhatsApp. É só sugerir a pauta que você gostaria de ver no próximo OAB Entrevista. Anota aí. DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo programa.